A casa do general James Carter fica majestosamente num subúrbio tranquilo, no coração de um bairro nobre, longe das ruas tumultuadas da cidade. A sua silhueta moderna, uma combinação perfeita de vidro-betão, refletia uma vida de sucesso, uma ascensão moldada pelo trabalho árduo e pela determinação. Cada detalhe da casa, desde as vastas janelas que deixavam entrar a luz da manhã, até o terraço onde fileiras de flores cuidadosamente aparadas proporcionavam uma explosão de cores, contavam a história de um homem que sacrificou muitas coisas para chegar onde chegou. Não era apenas uma casa, mas um símbolo, um monumento a anos de serviço dedicado nas Forças Armadas dos Estados Unidos, um reconhecimento dos sacrifícios feitos por um homem nascido na pobreza, mas forjado pela batalha e pelas dificuldades, tanto no campo como na sociedade. Memórias das muitas batalhas em que James Carter lutou estavam gravadas em todos os cantos de sua casa. Nas paredes da sala, fotografias emolduradas retratavam sua carreira militar. Imagens de cerimônias de condecoração, cenas de seu serviço no exterior, momentos de camaradagem e glória. Mas sob a superfície desta vida aparentemente perfeita havia cicatrizes invisíveis, lutas silenciosas que o homem nunca havia realmente compartilhado com ninguém. Naquela noite, a tranquilidade de sua casa seria abalada, mas não pelos barulhos das crianças ou pela simples rotina do dia a dia. Não, naquela noite, a ordem e a paz seriam substituídas pela agressão, pela ilegalidade e pela brutalidade de um sistema que, apesar de tudo o que tinha conseguido, ainda parecia considerá-lo um estranho num mundo onde o poder só pertencia a uma determinada elite. O que iria acontecer nesta casa iria evidenciar fraturas profundas, divisões na sociedade que, durante muito tempo, foram apenas sussurros nas sombras. Uma intrusão ilegal, um abuso de poder desavergonhado, quebraria a máscara de tranquilidade que rodeava sua vida. James Carter não era um homem de excessos. Pelo contrário, ele personificava a disciplina, o rigor, a moderação. Nascido num bairro pobre de Chicago, cresceu sob a constante sombra da violência, da precariedade e da discriminação. Porém, desde muito jovem uma coisa ficou clara: ele não se deixaria definir pelo ambiente. Tinha visto o pai trabalhar incansavelmente para sustentar a família, um homem sempre à frente dos colegas, sempre alvo de comentários racistas, sempre rejeitado apesar da sua competência. Essa injustiça constante forjou o caráter de James. Ele entendeu que, para superar isso, não só teria que ser mais forte, mas também mais inteligente, mais determinado do que aqueles que o rodeavam. Ao ingressar no exército, pensou que esta instituição seria um espaço de redenção. Lá ele poderia provar o seu valor e, finalmente, libertar-se das cadeias invisíveis do racismo sistêmico que o acompanhava por toda parte. E ele consegue. Em tempo recorde, ele subiu na hierarquia, primeiro como soldado e depois como oficial. Cada missão no exterior, cada luta, foi uma vitória. Ele não apenas seguiu ordens, mas soube inspirar seus homens, guiando-os com autoridade calma, mas segura. Ele recebeu condecorações por sua coragem e eficácia em zonas de guerra complexas. Seus superiores o respeitavam, os membros de sua equipe o reverenciavam. Mas mesmo no topo, mesmo quando vestia o uniforme de general, a realidade do racismo permanecia presente. Suas conquistas nunca foram totalmente celebradas da mesma forma que as de seus colegas brancos. Os olhares de soslaio, os pequenos comentários sutis, as dúvidas subjacentes permaneceram onipresentes. E quanto mais subia na hierarquia, mais os desafios se tornavam invisíveis, mas perniciosos. A cor da sua pele sempre foi um obstáculo, um ponto de interrogação na cabeça de quem não queria ver além dos estereótipos. Ele aprendeu a conviver com essa realidade. James não se deixou distrair por essas injustiças. Todos os dias vestia o uniforme com orgulho, sabendo que o empenho e a disciplina eram a sua resposta. Mas, em silêncio, seu coração às vezes sangrava, imaginando quantas vezes mais teria que provar sua legitimidade. Quantas vezes mais seu trabalho, seus sacrifícios seriam questionados apenas por causa da cor de sua pele. Naquela noite, após um longo dia de reuniões e interrogatórios, Carter voltou para casa cansado, mas satisfeito. Ele mal podia esperar para se reunir com sua esposa, Laura, e seus 2 filhos. Eles eram a fonte da sua calma, do seu refúgio num mundo por vezes brutal. Após meses de ausência no campo, ele estava ansioso para retornar ao aconchego de seu lar. Este momento de intimidade, de paz familiar, sempre foi a sua base. Ao chegar na frente de sua casa, percebeu algo estranho.
Uma viatura estacionada em frente à sua porta. Não era incomum num subúrbio como o dele, especialmente com os vizinhos vigilantes que gostavam de apontar o menor detalhe suspeito. Mas algo no ar naquela noite parecia diferente. Talvez, por hábito, ele tivesse ignorado o óbvio. Por que uma viatura da polícia estava estacionada em frente à sua casa àquela hora tardia? Quem poderia ter chamado a polícia e por que aqui? Quando James Carter se aproximou da porta da frente, um barulho repentino ecoou no silêncio da casa. Vozes roucas, intercaladas com portas batendo, misturadas com sons apressados de passos pesados. Ele parou, ouvindo, seu coração batendo um pouco mais rápido. A tensão no ar era palpável, algo estava errado. Antes mesmo que ele tivesse tempo de reagir, um baque alto soou. A porta da frente quebrou com um impacto brutal e vários policiais uniformizados invadiram a sala com uma velocidade desconcertante, sua presença invadindo todos os cantos da casa. Polícia! Dê um passo à frente e ninguém se machucará. A voz de um dos policiais, um homem mais jovem e de rosto duro, ecoou pelo saguão. Seu tom era autoritário, mas o que impressionou James foi o profundo desdém que permeava cada sílaba. Não foi apenas uma ordem. Foi uma ameaça, uma mensagem clara de dominação. James Carter congelou no lugar. O mundo ao seu redor parecia desacelerar, como se estivesse suspenso em uma época estranha onde a realidade estava distorcida. O general, com todos os seus elogios, os seus anos de serviço, os seus sacrifícios, era agora um intruso na sua própria casa, confrontado com a arrogância e a brutalidade de homens que nunca imaginara que seriam capazes de tal intrusão. Antes que pudesse formar um pensamento coerente, outro policial, mais imponente que os demais, avançou em sua direção, as botas ecoando nos ladrilhos. O que está acontecendo aqui? James perguntou, seu tom endurecendo enquanto ele se endireitava, um reflexo natural para alguém acostumado a estar sempre no controle. Ele se sentiu, pela primeira vez, vulnerável. Mas apesar da surpresa, uma parte dele já estava em alerta, pronta para se defender, pronta para entender o que estava acontecendo ali. Seu olhar ficou mais aguçado enquanto avaliava a cena, seus músculos tensos, prontos para reagir. Fique calmo, general, precisamos fazer uma busca, respondeu o policial em tom frio e quase desdenhoso. James imediatamente reconheceu o homem à sua frente. Era o capitão Edward Daniels, um policial cuja reputação no departamento estava bem estabelecida. Ele foi citado diversas vezes em casos de brutalidade policial, abuso de poder e, o mais importante, racismo evidente. Daniels não era apenas um homem da lei, ele era um símbolo vivo de tudo pelo que James lutou, de tudo na sociedade que continuava a resistir ao progresso e à igualdade. James respirou fundo, tentando manter a calma. Mas seus olhos escureceram, a raiva ferveu dentro dele. Ele era um general, um homem disciplinado e respeitoso. Mas esta noite sentiu-se reduzido a um simples cidadão, enfrentando autoridades que não lhe mostraram nenhum respeito. Uma pesquisa? Ele repetiu com voz firme, tentando entender. Você tem um mandado? Ele perguntou, sua voz mais baixa, mais fria, a autoridade de seus anos de serviço no exército assumindo controle. Ele não poderia deixar passar uma violação tão flagrante de seus direitos sem agir. Mas Daniels não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para James, um olhar implacável no rosto. Havia algo de desdenhoso na maneira como ele olhava para o general, como se não acreditasse nem por um momento que James pudesse ser quem ele dizia ser. James podia ver em seus olhos. Não era apenas o general que ele estava questionando. Foi o homem. Era a cor de sua pele. Era essa ideia profundamente arraigada de que os homens negros, mesmo aqueles como ele, mesmo aqueles que haviam subido ao auge dos seus sonhos, ainda eram vistos como inferiores. James Carter não era igual a Daniels, simplesmente porque era negro. Daniels soltou uma pequena risada, como se sua resposta fosse óbvia. Ele sabia que James não tinha escolha. A lei, na opinião de Daniels, era apenas um obstáculo, uma formalidade. Não precisamos de um mandado para entrar numa casa sob suspeita, disse ele finalmente, quase zombeteiramente, enquanto avançava em direção a James com uma lentidão calculada. E você vai se acalmar, senhor. O capitão Daniels colocou a mão na arma de serviço, gesto que, nesta situação, assumiu o aspecto de uma ameaça. Os demais policiais, como que aguardando o sinal do superior, começaram imediatamente a revistar a casa.
Eles não estavam lá para procurar evidências com calma, nem para realizar uma busca metódica. Foi uma invasão. Gavetas foram abertas repentinamente, objetos jogados no chão, almofadas viradas. Cada cômodo da casa parecia ser examinado como um terreno de caça. A polícia estava correndo, vasculhando freneticamente cada esquina, como se James estivesse escondendo algo perigoso. James, furioso, mas determinado a manter a calma, tentou assumir o controle da situação. Ele limpou a garganta, sentando-se um pouco mais ereto, seu olhar endurecendo sob a pressão. Você não tem o direito de fazer isso. Ele finalmente gritou, sua voz tremendo de raiva reprimida. Você está violando meus direitos. Ele era um general. Ele dedicou sua vida à defesa da Constituição, da lei e do respeito a todos. Como alguém poderia ousar fazer isso em sua própria casa? Foi então que, à porta, uma lufada de ar fresco anunciou a chegada de Laura. Esposa de James Carter. Ela ficou ali, petrificada, seus olhos examinando a cena com total incompreensão. Naquele momento, tudo o que ela havia imaginado para esta noite tranquila desmoronou diante dela. Suas mãos apertaram o batente da porta, como se ela ainda pudesse acreditar que a situação era apenas um pesadelo. Mas não foi um sonho. Era realidade. Vários policiais uniformizados revistavam sua casa, destruindo a paz do lar com uma violência fria e implacável. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com uma voz trêmula e quase inaudível. As palavras saíram de sua boca em um sussurro, cheias de medo e confusão. Seus olhos se voltaram para James, em busca de respostas que ela não entendia. Mas o seu olhar já traía a compreensão de uma verdade dolorosa. Não se tratava de um simples mal-entendido. Eles estavam lá para algo muito mais sombrio. James caminhou em direção a ela rapidamente, com o coração batendo forte, mas uma calma olímpica o impediu de entrar em pânico. Ele sabia que tinha que protegê-la desta cena degradante. Com um gesto, ele a puxou para trás, trazendo-a para um lugar seguro, e quase sussurrou: "Fique aqui, vou resolver isso." Laura, de olhos arregalados, parecia presa entre a realidade do que via e a necessidade de compreender o que estava acontecendo. Ela se virou para James, o rosto marcado pelo medo, os lábios tremendo. "James, o que está acontecendo?" Ela perguntou, desta vez mais alto, o pânico em sua voz se intensificando. Suas mãos repousavam sobre a barriga, como se quisessem se tranquilizar, mas tudo se tornará incerto. James tentou manter a calma, tentando evitar perder o controle da situação. Ele entendeu bem que não se tratava de uma simples busca, nem de um mal-entendido. Foi muito além disso. Ele não era apenas um homem de honra, mas também um general, um símbolo de autoridade militar. Ele não podia se dar ao luxo de deixar isso acabar assim. Sem perder tempo, ele pegou o telefone com mão firme, a raiva começando a crescer dentro dele, mas ele sabia que primeiro tinha que denunciar a intrusão. Ele discou rapidamente o número do general Robert Franklin, seu superior no exército. Não era apenas uma questão de procedimento. Era uma questão de respeito, uma questão de reconhecimento do seu estatuto e, sobretudo, dos seus direitos como homem e cidadão. "É James Carter", disse ele com a voz tensa assim que a ligação foi atendida. "Houve uma invasão em minha casa. Os policiais estão aqui sem mandado. Eles estão violando meus direitos. Exijo imediatamente uma explicação." Porém, antes que ele pudesse explicar a situação com mais detalhes, um braço pesado pousou em seu ombro. James não precisou se virar para saber quem era. Era o capitão Daniels, parado bem atrás dele, com um sorriso desdenhoso nos lábios. O capitão, aquela cara de arrogância e superioridade, não hesitou em interromper a conversa. Ele pegou o telefone de James e apertou o botão encerrar chamada, encerrando a ligação. "Você ainda não entendeu?" Daniels lançou a frase como uma acusação. Seu tom era frio, quase desapegado, como se ele estivesse aproveitando cada momento em que poderia infligir mais humilhação. "Você está perdendo o controle aqui. E agora vamos terminar o que começamos." A arrogância do capitão perturbou James por um breve momento, mas o que se seguiu o deixou fervendo de indignação. Aquele sorriso, aquele olhar superior que Daniels lhe deu, o lembrou de tudo contra o qual havia lutado. Não foi apenas uma injustiça pessoal. Foi um ato que falou a um sistema mais amplo de racismo e abuso de poder. O capitão Daniels pensava que era intocável,
E o que ele não sabia é que acabará de desencadear algo que escaparia rapidamente ao seu controle. Por trás da cena caótica e barulhenta que se desenrolava na casa de James, o silêncio da injustiça foi subitamente ouvido. James sabia que as repercussões deste ato não se limitariam a esta simples busca. Esse tipo de tratamento não poderia, nem deveria, passar despercebido. Laura, testemunhando a brutalidade da agressão, pegou o telefone num gesto desesperado, mas determinado. Ela imediatamente alertou um agente do exército que ela conhecia, um colega de James, um contato confiável. Este agente, informado da intrusão, apressou-se em avisar as autoridades militares locais, mas, sobretudo, o procurador-geral do estado foi imediatamente contactado. A situação, agora fora de controle, foi escalada aos mais altos níveis. Os militares, que homenagearam James pela sua integridade e liderança, não permaneceriam calados diante de tal ataque. Mas isso não foi tudo. A notícia do incidente se espalhou rapidamente, como um incêndio. A mídia local e nacional divulgou a história. Repórteres e câmeras de televisão lotaram a casa dos Carter. A cena, que deveria ser privada e discreta, tornou-se agora um espetáculo público. Cada tomada de câmera capturou a humilhação infligida a James, mas também a angústia e o medo no rosto de Laura. As manifestações começaram a estourar nas ruas. Membros da comunidade militar, antigos camaradas, reuniram-se em torno da casa de James, entoando slogans de solidariedade e justiça. O exército e os seus aliados não estavam preparados para permitir que um general fosse tratado desta forma. Mas nas sombras, uma sombra mais profunda surgiu: o do racismo sistêmico. Porque, na opinião de alguns, títulos ou respeito conquistados à custa de sacrifícios não importam. Um homem negro, mesmo com listras douradas e distinções militares, nunca estava salvo do injustificável. O presidente dos Estados Unidos, informado da situação através dos canais oficiais, ordenou uma investigação imediata. O caso estava apenas começando e as ondas de choque seriam sentidas muito além desta casa. Para James Carter, a luta que travava agora se estenderia muito além de sua casa, para um campo de batalha que ele nunca pensou que um dia enfrentaria. À medida que a investigação avançava, detalhes perturbadores começaram a surgir. As provas contundentes aumentavam lentamente contra o capitão Daniels, um homem que muitos já consideravam um símbolo de abuso de poder dentro do departamento de polícia. Os investigadores rapidamente descobriram um histórico preocupante de comportamento discriminatório, queixas de abuso de poder e decisões questionáveis tomadas por Daniels ao longo de sua carreira. Relatos de incidentes anteriores em que Daniels foi acusado de tratar injustamente cidadãos, principalmente pessoas de cor, estavam agora no centro das atenções. Cada queixa, cada denúncia parecia corroborar um padrão sistemático de discriminação e agressão, mas até agora estas acusações nunca tinham levado a ações reais. Testemunhas da cena na casa dos Carter, principalmente vizinhos e membros da comunidade local, começaram a se apresentar. Vários deles observaram o comportamento inadequado de Daniels em interações anteriores. Uma das principais testemunhas, um ex-colega de Daniels, decidiu quebrar o silêncio e contou aos investigadores sobre incidentes anteriores que foram suprimidos pela hierarquia policial. O que estava claro era que Daniels vinha abusando de seu poder e autoridade muito antes do incidente nos Carters. O seu papel como figura de autoridade tinha sido questionado e o medo de uma justiça tendenciosa estava agora a assumir uma face pública. Mas o gatilho, aquele que marcaria uma viragem decisiva no caso, foi a reação do general Robert Franklin, superior direto de James Carter, e um homem respeitado pela sua integridade e pelo seu compromisso com a justiça. Franklin compreendeu rapidamente a extensão da injustiça que seu amigo e subordinado acabará de sofrer. Ele sabia que a luta de James era mais do que apenas uma batalha pessoal. Atingiu as próprias raízes do racismo sistêmico e dos abusos institucionalizados que atormentavam não só a polícia, mas também as estruturas de poder da nação. O general Franklin decidiu convocar uma conferência de imprensa nacional, um gesto que foi além da simples defesa de um homem. Foi uma declaração pública contra um sistema que permitiu a ocorrência de tais actos de violência e discriminação. Franklin, vestido com seu uniforme de general, estava diante das câmeras, o rosto marcado pela seriedade e dignidade. Ele não era apenas superior de James Carter, mas também porta-voz de todos os militares e civis que sofreram injustiças semelhantes. Temos um general respeitado, um veterano, um bom homem. O que ele sofreu é uma vergonha para nossa nação,
declarou com firmeza, cada palavra ecoando no pesado silêncio da sala de imprensa. Não podemos permitir que tais atos de injustiça continuem. Isto não é apenas uma afronta a James Carter, mas a todas as pessoas que acreditam na justiça, na igualdade e na humanidade. As palavras de Franklin atingiram como um raio, abalando não só a comunidade militar, mas também a população em geral. A mídia percebeu a declaração e o que inicialmente parecia uma história localizada se transformou em um escândalo nacional. Os apelos à renúncia de Daniels foram imediatos. O público exigiu responsabilidade. A pressão tornou-se insuportável para o departamento de polícia. Em resposta à indignação pública e à enorme pressão das autoridades militares, Daniels foi rapidamente dispensado. O departamento abriu processos disciplinares contra ele, mas para muitos isso não foi suficiente. Este não foi apenas um caso isolado. Daniels foi produto de um sistema que durante demasiado tempo permitiu que agentes como ele prejudicassem comunidades, especialmente comunidades minoritárias, impunemente. A revisão do departamento de polícia se intensificou. As autoridades locais começaram a analisar seriamente a forma como a polícia lidava com casos de discriminação e abuso de poder. Foi criada uma comissão independente para analisar as ações policiais e recomendar reformas. Para alguns, esta revisão chegou tarde demais. Para outros, ofereceu esperança de transformação. Mas ainda não foi suficiente para apagar a profunda divisão entre as autoridades policiais e a comunidade. Daniels era um sintoma de um problema muito maior, que exigia mudanças fundamentais nas práticas policiais e na formação dos oficiais. Finalmente, após meses de investigação e turbulência mediática, James Carter recebeu a justiça que merecia. Daniels perdeu o emprego e foram instaurados processos disciplinares contra ele, mas James sabia que esta vitória não resolveria tudo. Para ele, não se tratava de vingança pessoal. Embora sentisse uma sensação de alívio com o resultado do julgamento, esse sentimento estava longe de ser pura satisfação. O que pesou sobre ele foi a consciência da injustiça persistente numa sociedade que parecia mover-se a duas velocidades. Por um lado, a impunidade para aqueles que detêm o poder, e por outro, o sofrimento suportado por aqueles que são suas vítimas, constantemente discriminados por causa da cor da sua pele. Quando James voltou para casa, ele não sentiu uma vitória completa, mas um fardo pesado para carregar. A sociedade, mesmo em 2023, parecia permitir que tais atos de racismo persistissem nas suas instituições mais influentes. Esta realidade, por mais dolorosa que fosse, estava agora enraizada em sua mente. Ele havia vencido uma batalha, mas a guerra não acabou. Nos anos que se seguiram, James Carter dedicou-se totalmente à defesa dos direitos civis e à promoção da justiça social. Ele usou seu status de general e sua experiência militar para defender a reforma da aplicação da lei e combater o racismo sistêmico. Os discursos que proferiu em conferências, em escolas e universidades, bem como seu compromisso com as comunidades marginalizadas, fizeram dele uma figura emblemática na luta contra a discriminação. James sabia que o caminho seria longo e repleto de armadilhas. Mas ele estava determinado. Compreendia agora que a luta pela igualdade não era travada apenas através de vitórias legais. Foi também uma questão de liderança moral e de desejo coletivo de mudar mentalidades. A guerra contra a sombra do poder abusivo, contra as injustiças raciais, não terminou com um único acto de retribuição. Continuaria enquanto indivíduos como Daniels estivessem lá para perpetuá-lo. Para James, a luta estava apenas começando.